Hoje tem jogo do Mengão. Hoje tem jogo do Mengão. Fala, nação rubro-negra, sou o Fabrício Lopes aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês as principais notícias do Mengão queridão nesse sábado, dia 15 de outubro de 2022. Hoje tem jogo do Mengão. Quero ouvir do outro lado. Aê, é isso aí mesmo, hoje tem jogo do Mengão. Flamengo recebe o Atlético Mineiro às 20h30 no Maracanã para a 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Obviamente que nesse vídeo aqui eu vou contar para vocês tintim por tintim relacionados do Atlético, do Flamengo, a escalação do Mengão queridão, com a surpresa que o Dorival Júnior fez pra gente, com o jogador que vai atuar diferenciado nesse jogo. Vamos falar também sobre os problemas com Georgiano e Arrascaeta, o que acontece com a Arrascaeta, que todo final de ano ele chega arrebentado, ele chega lesionado. Será que é culpa do DM? Será que é culpa do Departamento de Futebol ou o Arrascaeta tem algum problema escondido que a nação rubro-negra não saiba? Pois é, nós vamos falar sobre tudo isso nesse vídeo aqui, mas antes eu sempre peço aquele like, sempre peço a sua inscrição, caso você ainda não seja inscrito, que você já começa assistindo o vídeo e ajudando o nosso canal também. Agora, é uma troca mútua, tá ligado? Enquanto você ajuda o nosso canal com o seu like, com a sua inscrição, a gente te ajuda com dicas sensacionais. Tu gosta de apostar? Então espia só esse recadinho da Bet7k que tá arrebentando a boca do balão para quem é inscrito aqui do Fla Nação VP e do Resenha Rubro-Negra e para quem é torcedor rubro-negro. Roda o VT Produça. Nação, eu sempre falo aqui nos nossos vídeos do nosso grande parceiro, a Bet7k. Simplesmente a melhor casa de apostas do Brasil. A Bet7k tá com uma promoção muito legal para vocês agora. Eles vão estar sorteando uma banca de 1K. E para participar é simples pra caramba. Basta vocês seguirem a Bet7k no Instagram, comentar na publicação dessa campanha de 1K e ainda marcar um amigo. Só isso. E para você chegar até o Instagram da Bet7k, basta clicar no link que tá aqui na descrição desse vídeo. É mamão com açúcar. Bora lá participar dessa campanha sensacional para vocês poderem concorrer a uma banca de 1K. Não vai perder essa oportunidade. Bet7k, a melhor casa de apostas do Brasil. Boa, nação. Antes de entrar diretamente aí no jogo de hoje entre Flamengo e Atlético Mineiro, eu fui interpelado hoje pela manhã por um seguidor no Twitter, onde ele dizia que estava meio que surpreso com a nação rubro-negra, porque não estava sentindo aquele clima de decisão no ar, sabe? Quarta-feira a gente tem uma baita decisão pela frente. É final de Copa do Brasil. Nesse final de semana, esperava-se que a torcida do Flamengo tivesse com um engajamento maior nas redes sociais do clube, nas redes sociais que falam sobre o Flamengo, que a nação rubro-negra estivesse, sabe, mais naquele clima de decisão, como foi em 2019. No entanto, eles não estão sentindo essa situação. Estava conversando agora mais cedo com a Miriane no carro, enquanto a gente fazia compras, e ela também falou, eu também não estou sentindo aquele clima de decisão, como foi lá em 2019, com a torcida em cima, com a torcida falando e tal. Bom, eu tenho algumas teorias do porquê que a gente não está sentindo esse clima de decisão tão pesado como a gente sentiu em 2019. Quando eu digo pesado, é assim, a nação rubro-negra está tão comprometida nas redes sociais, nas ruas, com a decisão do final de semana. Primeiro que em 2019, basicamente tudo era novidade pra gente. A gente não tinha o costume de ser superior, de chegar como equipe favorita. E de 2019 para cá, tudo mudou. O Flamengo passou a ser o grande favoritão da América do Sul, passou a ser muito grande na América do Sul, como já foi um dia. E a gente meio que se acostumou com finais, a gente meio que se acostumou com decisões. Então, isso já dá-se um grau de conformidade com a situação. Sem contar que a gente está vivendo um período no nosso país que não tem muito a ver com o esporte, né? Então isso também serve para desviar um pouquinho o foco. Sem contar que afinal era uma baita de uma quarta-feira, não é num final de semana. A galera trabalha, a rapaziada tem obrigações. Então eu acho que juntando tudo isso, cria esse aspectozinho assim de não ter uma grande decisão, de que a torcida não está tão preocupada assim com a decisão. Eu acho que dentro do coração de cada torcedor rubro-negro, dentro do peito de cada torcedor rubro-negro, está todo mundo ansioso para o jogo de quarta-feira. Nós assistimos lá no Fla Nação VP o técnico do Corinthians, o Vitor Pereira, dizendo que eles vão ganhar a taça, né, eles vão ganhar a Copa do Brasil e estamos esperando, vamos ver. Né, falar até papagaio fala, até gavião fala.
A gente quer ver dentro de campo lá quem é que resolve a parada, quem é que tem mais água vazia, garrafa vazia para vender. Pô, Fabrício, você queria que o técnico dos caras falasse que não, nós vamos perder a Copa? Não, não era isso. Ele tá certo de falar o que ele falou, ele tá falando para a torcida dele. Eu tô falando o seguinte, toda situaçãozinha, toda conversinha que vier do lado do Corinthians vai servir como munição para a nação rubro-negra e para os próprios jogadores do Flamengo se motivarem ainda mais para esse clássico que acontece nesta quarta-feira. Então eu acho que a nação rubro-negra se acostumou a decidir, o ambiente do nosso país está voltado muito mais para outras situações do que para o esporte, e isso tudo leva ao clima que está agora. Mas dentro de cada torcedor rubro-negro, todo mundo está ansioso, todo mundo está torcendo demais para essa final acontecer e o Flamengo sair campeão. Coloque nos comentários para mim, por favor, qual é o seu sentimento atual. Como você está se sentindo com relação a essa final? O que você está preparando aí na sua casa para poder assistir essa final? Vai ser um evento diferente na sua casa? Ou você vai botar o pijamão, assistir, depois vai deitar e vai dormir porque quinta-feira tem trabalho? Coloca aí nos comentários para eu saber o que vocês estão planejando. Ainda falando sobre a Copa do Brasil, a CBF mandou fabricar outra taça da Copa do Brasil. Eu mostrei para vocês, num shorts do canal Flanação VP, que o Vampeta colocou um terço vermelho, preto e branco na Copa, na taça. Ele também jogou sal grosso, jogou água benta em cima da taça. E algumas pessoas acharam engraçadão, pô, o Vampeta engraçadão, quebrou o protocolo. Mas a grande maioria das pessoas viram isso como um desrespeito. O que o Vampeta fez foi um desrespeito às religiões, nem todo mundo acredita, nem todo mundo tem a crença que ele tem para ele poder chegar e jogar sal grosso em cima da taça, para ele poder benzer a taça com água benta, nem todo mundo acredita naquilo, e aquilo foi ridículo. Então a taça que vai ser entregue para o campeão da Copa do Brasil nesta quarta-feira não será a mesma taça que o Vampeta pôs as mãos. Será uma outra taça que a CBF mandou confeccionar direitinho, para que não tenha problema nenhum, para que a gente não tenha mais essa quebra de protocolo, que realmente foi uma coisa tacanha, uma coisa bem chatinha. Mas vamos falar do jogo de hoje, nação. Tem jogo hoje, Campeonato Brasileiro. O Flamengo já divulgou sua lista de relacionados, o Atlético Mineiro também. O X9 já vazou como o Flamengo jogará contra o Atlético Mineiro, e nós temos que falar sobre isso nesse exato minutinho. Então vamos começar aqui pela lista de relacionados do Mengão, queridão, enquanto aqui embaixo vocês vão assistindo o treino que determinou a escalação do Flamengo para o jogo de hoje. Esse treino aconteceu ontem no Ninho do Urubu, tá bom? Os relacionados do Flamengo são Ayrton Lucas, Cleiton, Daniel Cabral, Diegão, Diego Alves, Everton Cebolinha, Fabrício Bruno, Guilhermo Varela, Hugo, Igor Jesus, José Wellington, João Gomes, Kaique, Marinho, Mateusão, Matheus França, Matheus Gonçalves, Mateuzinho, Pablo, Peterson, Ryan Luca, Santos, Vitor Hugo, Werton e Wesley. Esses são os relacionados do Mengão, queridão, para o jogo de daqui a pouquinho. Desta vez, a transmissão do jogo será realizada aqui no nosso canal mesmo, tá? Então, o jogo é 20h30, por volta das 18 horas, eu e a Miriane estaremos ao vivo aqui no Resenha Rubro Negra, conto com a presença de todos vocês, tá bom? Então, esses são os relacionados do Flamengo. Reparem que nós não temos Everton Ribeiro, não temos Gabi, não temos Pedro, não temos nenhum dos titulares estão aí. Os titulares vão treinar amanhã, segunda, terça, já se preparando para o jogo contra o Corinthians no final de semana. Então nós só temos o Santos como titular, que na minha opinião é um absurdo o Santos ir para o jogo de hoje. Quer dizer, é um absurdo do ponto de vista que o Fabrício morre de medo do Santos se lesionar e a gente tem que colocar Neneca ou Diego Alves para jogar. Por falar em Neneca, o Hugo, há alguns dias atrás, ele foi dispensado de um jogo do Flamengo. Se não me falha a memória, acho que foi o jogo contra o Cuiabá, né? E aí vieram algumas versões dizendo que a mãe do Hugo tinha sido assaltada, teria perdido os documentos e que ele tinha ficado para poder ajudar a mãe dele. Ora bolas, na mesma hora eu questionei porque a minha apuração tinha uma outra situação, não tinha nada a ver com a mãe dele perdendo documento. A mãe dele é assaltada, perde documento e ele vai ficar em casa para ajudar a mãe dele a tirar documento no sábado, irmão? Para, né?
Que caosão que a imprensa engoliu. A gente foi mais a fundo no caso. O problema do Hugo era mesmo familiar entre ele e sua esposa. Depois de 3 ou 4 meses de casado, o Hugo se separou. Então, esse era o problema que levou o Hugo a não estar no jogo contra o Cuiabá. Se não me falha a memória, foi o Cuiabá mesmo, né, nação? Então, a gente já tinha trazido essa informação para vocês, agora é oficial. O Hugo se separou da esposa dele, por isso tinha faltado. Agora, o meu medo do Hugo ou do Diego Alves no gol na quarta-feira, se Deus me livre e guarde, acontecer alguma coisa com o Santos, é a falta de atividade deles no gol, né? Só o Santos está tendo ritmo de jogo. E se o Santos não puder estar à frente da meta rubro-negra, vai dar muito ruim. Mas, se Deus quiser, vai dar tudo certo. O Santos estará à frente da meta rubro-negra, ele não vai se lesionar e a gente vai conseguir ter um bom jogo contra o Corinthians, a gente vai conseguir vencer essa partida contra o Corinthians e, se Deus quiser, essa partida também contra o Atlético Mineiro hoje, que é importante para as nossas pretensões no Campeonato Brasileiro. Daí, falando em Atlético Mineiro, o Atlético também divulgou a lista de relacionados que foi para o Rio de Janeiro. O goleiro Everson, Mendes, Rafael, Dodô, Guga, Mariano, Júnior Alonso, Nathan Silva, Hever, Alain, Caleb, Jair, Nátio Fernandes, Otávio, Rubens, Zaratio, Ademir, Allan Kardec, Hulk, Keno, Pavon, Sacha e Eduardo Vargas são os relacionados do Atlético Mineiro. Enquanto o Flamengo está indo com um time recheado de reservas, o Atlético Mineiro está com um time completo para enfrentar os reservas do Mengão queridão. Aí nós temos aqui aquela formação que eu mostrei para vocês ontem, que a gente debateu demais sobre quais jogadores poderiam entrar em campo hoje, né? Bom, o técnico Dorival Júnior não gostou da participação do Mateusão e por isso o Mateusão tá fora. Igor Jesus nem relacionado foi. Eu até achava que o Daniel Cabral não seria relacionado, mas eu achava que o Igor Jesus seria, porque o Igor Jesus tem mais minutos do que o Daniel Cabral. Agora, ao invés do Dorival Júnior aproveitar o Igor Jesus ou o Daniel Cabral, que o Igor Jesus é primeiro volante e o Daniel Cabral segundo volante, ele preferiu fazer uma improvisação no Flamengo. O Flamengo vai jogar com o ataque, então, com Everton Cebolinha pela esquerda, o Marinho pela direita e o Matheus França fazendo um falso 9, entrando e saindo da área com a tentativa de enganar ali a defesa alvinegra, que não vai ter quem marcar como referência, pode acabar se perdendo ali e abrindo espaços para os jogadores do Flamengo. Nós teremos a participação do João Gomes hoje, porque ele está suspenso na Copa do Brasil. Teremos também o Vitor Hugo atuando do lado do João Gomes. E aí, ele improvisou o Mateuzinho como volante para poder jogar essa partida. Então, essa escalação é a escalação vazada do X9 para o Flamengo poder jogar hoje contra o Atlético Mineiro. O goleiro Santos, na lateral direita, Guilherme Varela, a dupla de zaga formada por Fabrício Bruno e Pablo, com Ayrton Lucas na lateral esquerda. Mateuzinho de primeiro volante, João Gomes e Vitor Hugo, com o Matheus França mais à frente, Everton Cebolinha e Marinho nas extremidades. Esse deve ser o Flamengo que vai enfrentar o Atlético Mineiro. Por que ele está usando o Mateuzinho nesse exato momento? Algumas situações fazem com que o treinador tenha que improvisar, tá? Primeiro, o Diego Ribas está suspenso. Levou o terceiro cartão amarelo contra o Cuiabá naquela pataquada que ele fez e acabou cedendo o gol para os caras. Arthur Vidal não está no Brasil. O Flamengo liberou ele para ele poder ir ao Chile, para ele poder, passar pelo luto do pai. Nada mais justo. Ainda que estivesse no Brasil, ele não jogaria essa partida, porque ele vai jogar no lugar do João Gomes a partida de quarta-feira. Então teria que poupar o Arthur Vidal. Mesmo assim, o Arthur Vidal nem primeiro volante não é. Mas se o Vidal tá aí, era só jogar o João Gomes para primeiro volante, deixar o Arthur Vidal de segundo, né? E estava resolvida a parada. Mas enfim, nós não temos o Arthur Vidal, não temos o Diego Ribas e o Thiago Maia foi um monstro no jogo em Itaquera, está preservado para jogar a segunda partida na quarta-feira também. Daí o Dorival Júnior tinha as opções do Daniel Cabral e do Igor Jesus, que são jogadores da função. E não venham me dizer
que o Dorival Júnior não vai usar essa molecada? Porque o Sub-20 tem um compromisso ou outro. Sub-20 é para ceder jogador para a equipe principal. Ponto. Só para isso. Ah, mas tem a disputa dos caras. Não. É formação de jogadores para o elenco principal. Você não pode colocar o Sub-20 à frente do profissional. Jamais. A função do Sub-20 é justamente liberar jogadores para a equipe de cima, quando a equipe de cima assim necessitar. Senão, não tem razão de ser. Então, não venham com essa desculpa que é porque tem disputa no Sub-20. Não é. O Dorival Júnior não quis usar o Daniel Cabral, não quis usar o Igor Jesus e por isso ele vai improvisar o Mateuzinho. Vale dizer que na base o Mateuzinho chegou a jogar por ali também, então não é uma situação desconhecida e o técnico Dorival Júnior vem testando, vem treinando com o Mateuzinho nessa região já faz um certo tempo. Então, tanto o Mateuzinho quanto o treinador sabem de tudo aquilo que o jogador pode desempenhar para esse jogo de hoje, jogando nessa posição. Pode ser também que a formação seja um pouco diferente, seja com o João Gomes mais atrás e o Matheus um pouco mais à frente, para poder fazer também uma dobradinha ali com o Guilherme Varela. Pode ser que o João Gomes vá mais para frente, jogando ao lado do Mateuzinho. Nós jogaremos, por exemplo, sem primeiro volante, com o Matheus sendo bem empurrado e o Vitor Hugo sendo a ponta da pirâmide aqui. Essa formação, o posicionamento real do Mateuzinho, nós só vamos saber quando o time entrar em campo. Aí a gente vai ver se ele vai ser posicionado como primeiro volante mais atrás, se ele vai jogar ao lado do João Gomes, à frente deles. Enfim, esse posicionamento nós só vamos saber de verdade quando a equipe entrar em campo. Mas o fato é que o Dorival preferiu improvisar a utilizar Daniel Cabral e Igor Jesus. O que vocês acham disso? Vocês concordam com o treinador? E aí, gente, tem que parar com uma criancice de se a gente não concorda, nós estamos torcendo contra ou nós estamos criando crise. Não tem nada disso. A gente pode muito bem gostar do trabalho do técnico Dorival Júnior e discordar de alguma decisão ou outra que ele venha a tomar. Eu, por exemplo, discordo dessa decisão do Mateuzinho entrando para jogar hoje como volante. Eu preferia privilegiar os meninos Daniel Cabral, que é um cracaço de bola, mesmo sabendo que o Daniel é segundo volante, não é primeiro. Eu preferi improvisar o Daniel Cabral na função do que improvisar o Mateuzinho. Mas pode ser que dê certo lá na hora do jogo também. Então o fato da gente concordar ou discordar de algumas decisões do Dorival não quer dizer que estejamos criando campanha para ele sair ou colocando crise no Flamengo. É apenas uma situação de momento. Então pode comentar sem problemas e sem medo o que vocês acham dessa improvisação do Dorival Júnior, tá bom? Bom, agora vamos falar aqui sobre o Arrascaeta, porque algumas pessoas me perguntaram se essa situação do Arrascaeta agora no final do ano, se é uma situação por culpa do departamento médico do Flamengo, que sempre deixa o Arrascaeta chegar nos finais do ano arrebentado. Então vamos lá, se ele chega todo final do ano arrebentado, será que o departamento médico do Flamengo até hoje não aprendeu a lidar com isso? Na verdade, dessa vez eu vou livrar a cara do departamento médico do Flamengo, tá? Eu não acho que o departamento médico do Flamengo tenha algo a ver com a situação atual do Arrascaeta. O grande problema para mim tá até no departamento de futebol do Flamengo. Todos os grandes jogos, ou seja, os jogos mais pegados, os jogos mais disputados, os jogos mais tensos do Flamengo, todas as atenções estão em cima do Arrascaeta. O Gabriel faz o barulho dele, é importante demais para a equipe, é o cara que pode dar o último passe, pode fazer o gol, mas se a jogada não for toda trabalhada nos pés do Arrascaeta, as coisas não acontecem lá dentro. E aí, o Arrascaeta sempre tem que ser o cara a resolver nesses grandes jogos. Os jogos mais tensos, mais pesados, que garantem classificação, os piores jogos, entre aspas, para o Flamengo, sempre a pressão é em cima do Arrascaeta. E todo mundo sabe da Arrasco-dependência. Nós somos dependentes do Arrascaeta, assim como o Barcelona era dependente do Messi, o Real Madrid era dependente do Cristiano Ronaldo. É normal. Só que o Flamengo deveria ter ferramentas
para poupar mais vezes o Arrascaeta. O Arrascaeta foi substituído da primeira decisão, do primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil. Só que em outros jogos ele foi até o fim. E nós deveríamos ter algum jogador para substituir o Arrascaeta. Então o problema do Arrascaeta chegar em outubro estafado, arrebentado, cansado, com um problema de pubalgia como é esse ano, é que a gente até agora não se preocupou em ter um substituto para o cara. Por isso a diretoria rubro-negra quer muito a contratação do Oscar, para ele poder revezar com o Arrascaeta, para o Arrasca estar sempre bem, para ele estar sempre inteiro. Ele inteiro, gente, pode dobrar a marcação, pode triplicar a marcação, ele vai passar. Ele não perde bola, raramente ele erra um lance, só que cansado, com pubalgia ou cansado e com alguma lesão, ele não vai conseguir decidir. Por isso é importante a diretoria rubro-negra focar no próximo ano em priorizar a contratação de um jogador para essa posição. Então, para mim, não é um erro do departamento médico. É o Arrasca que faz jogos decisivos demais, de uma maneira ou de outra, e isso vai cansar o cara, e isso vai aparecer na reta final dos campeonatos. Concordam comigo? Tem uma opinião diferente? Coloca aqui nos comentários, então. Nação, por enquanto é isso. Mais uma vez, lá pelas 18h30, eu estarei ao vivo com a Miriane na transmissão de Flamengo e Atlético Mineiro. Eu espero todos vocês lá conosco, aqui mesmo no Resenha Rubro-Negra. Fiquem com Deus, tenham todos vocês uma excelente tarde de sábado. Saudações rubro-negras!